Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe e na continuação do estudo de banco de dados relacional, nós vamos aprender hoje os tipos de dados, tá? Lembra que a tabela, que é a nossa entidade, ela possui diversos atributos. Cada atributo da tabela é uma coluna. Então, por exemplo, a tabela pessoa pode ter lá o atributo nome, o idade, o e-mail, o CPF, enfim, vai tendo todos esses atributos e eles precisam, cada tipo de atributo possui um tipo de dado diferente. Por exemplo, imagine que você está esperando lá a data de nascimento de uma pessoa e de repente alguém digita um texto naquele campo e o sistema aceita. Então aí você vai ter uma inconsistência de dados. Tipo de dados também é uma forma de a gente ter uma integridade sobre aquele dado que está naquele campo. Então, vamos começar falando sobre string. Na programação, esse é um nome bastante comum. Você vai ouvir bastante falar sobre string. String é uma cadeia de caracteres, ou seja, são caracteres alfanuméricos, numéricos, caracteres especiais. É um tipo de campo que aceita qualquer tipo de caractere, tá? Então isso é uma string, uma cadeia de caracteres. O tipo de dados char, destacado em azul, ele é uma cadeia de caracteres, ou seja, ele aceita qualquer tipo de dado. Por exemplo, um e-mail é uma string. A gente tem ali o exemplo que um e-mail pode ter letra, número, caractere especial como underline, tem um arroba, tem um ponto, né? Então o e-mail é um tipo de string. Agora a gente tem no char, ele é uma cadeia de caracteres de tamanho fixo, ou seja, quando a gente define lá que o campo e-mail é do tipo char e a gente vai passar ali o tamanho desse campo, tá? No caso, no, tanto o char quanto o varchar, o tamanho máximo que ele vai aceitar é 255. Ou seja, são 255 caracteres, tá? Que o campo aceita. Na aula prática a gente vai fazer isso, você vai entender melhor. Mas só grava isso aqui. O char, ele tem tamanho fixo. Já o varchar, ele tem um tamanho variável. Os dois aceitam o mesmo tipo, uma string, né? Uma cadeia de caracteres. Porém, no char, ele tem tamanho fixo e tamanho variável. Na prática, significa assim, imagine que você tem lá um campo que representa a sigla do estado, o F, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil a sigla de estado, todos os estados, as siglas são apenas dois caracteres, né? Então você coloca lá char 255. O que vai acontecer no banco de dados? Ele vai pegar e se aquele campo tem só dois caracteres, os outros 253 caracteres, esse campo aqui vai preencher com espaço. Ou seja, ele vai estar ocupando todos os 245 caracteres, tá? Já no varchar, se você naquele campo a receber dois caracteres, ele não ocupa o restante do campo, o restante do espaço, ele não preenche, né? Como ele é tamanho variável, ele vai aceitar até o tamanho que você informou, entre 0 e 255. Porém, se você passou apenas 30 caracteres, o restante do espaço ele libera esse espaço no banco. Ou seja, ele é muito mais vantajoso ser utilizado do que o char, tá? É melhor, o char pode ser utilizado, por exemplo, nesse caso que eu falei. Eu sei que o estado são dois caracteres, então eu posso criar um char, passo entre parênteses o número, o tamanho dele, tá? Isso a gente vai ver na aula prática, 2 no caso, e ok, aí tudo bem, tá?
Agora, por exemplo, o CEP, eu sei que o CEP tem um tamanho específico, então vale a pena utilizar o char, tá? Mas desde que também esse campo aqui seja obrigatório. Porque imagina que você passa lá, cria um campo F, mas nem toda pessoa vai preencher aquele campo. Então, se você definiu que ele é char do tipo 2, mesmo ele não preenchendo, aquele campo estará ali com dois espaços, ou seja, está ocupando espaço no nosso banco de dados. Quando a gente precisa passar de 255 caracteres, a gente tem essas opções aqui, que é text, ou seja, é uma cadeia de caracteres pequena, porém já bem maior do que um varchar ou um char. Medium text, né? Ou seja, médio, e long text aí para por exemplo, muitas páginas que você vai digitar aí. Imagina que você está escrevendo um artigo e você quer armazenar esse artigo em uma coluna no banco de dados, né? Um blog, imagina um blog, por exemplo, a gente faz lá, digita os textos e armazena aquele texto em uma coluna, tá? Então, por exemplo, o char e o varchar já não vai ser possível atender esse tipo de campo, né? Dependendo do tamanho, a gente vai utilizar em um text, tá? Agora, campos muito grandes, a gente pode utilizar esse long text aqui, tá?